Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho fazer um vídeo, responder aquela tag que eu assisti no canal da família Subarashi em Japão. A Kelly que respondeu, e aí eu achei muito interessante a tag e vim responder, tá? Então, o nome da tag é Antes e Depois de Ser Mãe. Vou ficar olhando pra baixo porque eu tô lendo as perguntas aqui no caderninho, tá bom? Então vamos começar. Deixa eu ver quantas perguntas que é. 14 perguntas, tá, gente? Tomara que o vídeo não fique longo, né? Então vamos lá. Antes de ser mãe, qual era seu hobby? Assim, eu só tive hobby mesmo depois que eu vim pro Japão. Então, assim, antes de ser mãe, meu hobby era sair com minhas amigas, ir pra karaokê, viajar bastante, e sair com minhas amigas pra fazer compras também, assim. Eu tinha bastante amigas japonesas, então a gente saía, assim, pra fazer... A gente ia no lugar que eu morava, tinha uns depatos bem grandão, e a gente saía, e tinha vezes também que a gente ia pra balada, quase eu não ia, mas eu ia bastante pra viajar, pra onsen, essas coisas assim, a gente viajava bastante. E eu gostava de sair muito com minhas amigas, a gente ligava uma pra outra, a gente marcava pra comer fora, pra fazer bastante atividades assim que não incluía criança, sabe? A gente ficava até altas horas da noite, assim, na rua, e era muito legal. Você deixou de fazer algo que gostaria depois, que gostava depois de ser mãe? Sim. Eu deixei de usar sapato de salto alto, que eu gostava muito. Eu só tenho 3 sapatos baixos, o resto é tudo de salto alto. Então, assim, eu parei de usar sapato de salto alto. E outra coisa... acho que é só isso. E outra coisa que eu gostava muito eu fumava e eu bebia, mas assim, não era tão gostar tanto, sabe? Eu bebia assim, socialmente, e às vezes eu bebia um pouco em casa sozinha também, mas não é a coisa que eu gostava. Mas que eu gostava mesmo era usar brinco grande, era usar colares, max colar, max brinco, sabe? E isso eu deixei de usar depois que eu tive a Sara, né? Porque com o Rick também eu não usava muitas coisas assim. Aí depois... Então acho que foi isso, né? Depois que o Ricardo cresceu, eu comecei a usar novamente. Depois que eu tive a Sarinha, eu parei de usar novamente. 3. Você deixou de viver um sonho pessoal pela maternidade? Não, sonho pessoal não deixei de viver não. Graças a Deus eu realizei meu sonho antes de, assim, de ter minha bebê. Com o Ricardo, eu sempre lutei pra ter o que eu quis, eu sempre lutei pra fazer o que eu quero. Então, assim, não deixei de viver um sonho pessoal, não, tá? 4. Qual o acessório que você usava para sair que depois de ser mãe não usa mais? Então, o que eu usava pra sair? Gente, minhas bolsas, que eu gosto muito, eu tenho coleção de bolsa, aquelas bolsas pequenas, assim, sabe? Aquelas bolsas pequenas. E aqueles brincão enorme. Eu acabei de falar agora na pergunta, né? Bebendo um suquinho de laranja, tá, gente? Então foi isso, sapato de salto alto, não sei se é um acessório, né, um calçado, brincos grandes e minhas bolsas que eu gostava de usar muito. Eu deixei de usar depois que eu fui mãe. Quais os cuidados com o corpo que você tinha e que depois de ser mãe não tem mais? Academia, gente do céu, eu amava ir na academia. Nossa, que lá me faz muito bem. Eu tinha um cuidado assim especial. Eu gostava de tomar sol, de ficar bronzeada. Eu gostava de ficar com aquela cor do verão. Sempre eu ficava o ano inteiro com cor do verão, porque eu ia pra piscina. Eu ia pra piscina, eu ia pra praia. Depois, quando tava inverno, eu fazia aqueles auto-bronzeador. Então, malhava, né? Malhava bastante pra ter o corpo em forma. Aí depois que eu fui mãe da Sara, né? Eu deixei de fazer isso.
Então, esse cuidado pro corpo que eu deixei. Agora, sim, antes de ter o Ricardo, eu já era magrinha, não tinha barriga e era magrinha e não usava nada, sabe? Mas assim, não ia pra academia. Mas depois que eu tive o Ricardo, eu fui pra academia pra poder ficar assim com o corpo bom, o corpo que eu gostava. Então, deixei de ter esses cuidados especiais com o corpo depois que eu fui mãe, né? Quero voltar, depois que esse bebê nascer, eu quero voltar, ir pra academia e ficar naquele bronze, sabe? Se vou conseguir, né? 6. Você acha que a mulher pode ser sensual e se cuidar depois de virar mãe? Claro que sim, né, gente? Qualquer pessoa pode ser sensual. Eu acho assim, qualquer pessoa pode se cuidar depois de ser mãe. Não porque você virou mãe que você vai descuidar. Sei que se no começo, quando o bebezinho tá recém-nascido até um mês, tem muitas pessoas que se descuidam, porque o bebê, ele toma muito tempo de você. Então, assim, se você não tem ninguém pra te ajudar, é claro que você vai se descuidar, porque o seu tempo tudo vai estar ligado ao seu filho. Mas quando você for sair, assim, uma coisa, for pra alguma festa, ou for sair só pra um depato mesmo, eu acho que qualquer pessoa, né, pode passar uma máscara de cílio, pode passar um batom e pode cuidar do cabelo, né, gente? Porque, assim, a gente só foi mãe, a gente não deixou de viver, né? Temos que ser assim, bem vaidosa mesmo. Podemos, só porque a gente é mãe, a gente vai deixar o mundo desabar na nossa cabeça, não, né? Então eu acho assim que qualquer pessoa, qualquer mãe pode ser sensual. 7. Você se descuidou depois de ser mãe? Descuidei. Eu me descuidei depois que eu tive a Sarinha, gente. Depois que eu tive a Ricardo, até que eu não me descuidei tanto. Mas depois que eu tive a Sara, eu me descuidei bastante. Porque eu engordei muito. Assim, no começo eu emagreci. Depois eu comecei a comer muito doce, aí eu engordei. Então, assim, e não fui pra academia, sabe? Tinha preguiça, tinha dó de deixar ela, essas coisas, e não fui pra academia. Então, eu me descuidei um pouco depois que eu tive a Sara. Eu me descuidei bastante. Então, agora eu tô sofrendo pelas consequências, porque eu tô engordando muito nessa gravidez. Agora, e você não tá em forma e ficar grávida? Nossa, é a pior coisa que tem no mundo. Então, me descuidei depois que eu tive a Sara. 8. O que mudou na rotina de casa depois da chegada do bebê? Vou falar na rotina. Agora, assim, como eu já tive 2 filhos, fica difícil eu falar. Mas o negócio que mudou é o negócio de cozinhar. Ai, ficar só cozinhando. Quando eu morava sozinha, eu não cozinhava. Eu comprava aqueles onigiri, comia um onigiri daquele, tava satisfeita, ficava aquele o dia inteiro. Também a janta eu não jantava, então assim, eu comia só besteira. Então assim, o que mudou foi depois que eu tive filha, ter aquela rotina de todo dia, passa dia, noite, passa dias, passa meses, passa ano. Todo dia você tem que estar ali no fogão, cozinhando, pra dar o alimento pro seu filho, pra ele poder crescer saudável, né, gente? Então, assim, o que mudou foi isso, de ter que cozinhar todos os dias. E eu não sou muito fã de cozinhar, sabe? Até que eu gosto de cozinhar, mas, assim, gosto de cozinhar com o meu tempo, sabe? Entendeu? Então, o que mudou foi isso, porque antes de ter filho eu não cozinhava. Eu nunca tinha cozinhado, eu sempre comprava comida pronta, eu ia jantar fora, comer fora, essas coisas. Depois que eu tive filho, tem essa rotina de ficar cozinhando. 9. Você julgava outras mães antes de tornar uma... Gente, eu tô demorando a ler aqui porque foi meu amor que copiou aqui. E tá bem difícil de ler a letra dele. Ele escreveu em forma tudo assim, meio emendadinho. Ficou meio estranho pra ler, ó. Então tá um pouco difícil pra ler. Você julgava outras mães antes de se tornar uma, olhando o comportamento de pais, criança, pensando comigo, isso jamais aconteceria comigo? Não, eu nunca fiquei, sabe? Porque eu gosto muito de criança. O que eu não gosto é daqueles pais, sabe? Às vezes eu vi assim, né? Mas acho que meu filho já tinha nascido. Já tinha meu filho,
que eu já era mãe quando eu via isso. Aqui no Japão tem muito dos japoneses da croque na cabeça da criança, assim, no meio de um restaurante ou no supermercado. Tem aqueles japoneses, aqueles soltoção, aqueles pai que bate na criança, a criança teimando ali, o pai vai dar um croque bem forte na cabeça da criança. Então isso é uma coisa que eu não gosto, assim, que eu falava, isso jamais vai acontecer comigo, né? E graças a Deus não aconteceu. Até hoje não, nunca bati assim, da croque na cabeça do meu filho, não. E 10. O que mudou com a relação ao seu parceiro com a chegada do bebê? Essa pergunta. Então, né, gente? Eu fiquei mais dedicada ao meu filho e à minha filha. Até então, né? Porque eles são inocentes, eles estão assim, aprendendo, precisando da gente. Então, assim, eu errei no meu primeiro casamento porque eu me dediquei demais ao meu filho e excluí o meu marido, sabe? Então, assim, foi uma coisa que eu errei, tá? Então eu errei muito nisso, porque assim, ainda mais pra quem é casado com japonês, gente, deve saber, porque assim, depois que você tem filho, o japonês, eles cedem, né, a cama pro filho, pra mãe dormir com o filho, pra tudo mais. Mas assim que o meu bebê nasceu, a gente ainda continuava dormindo junto, tudo mais. Mas depois que ele foi crescendo, aí começou a ficar separado. Então assim, eu me dediquei muito ao meu filho, excluindo meu parceiro. Então assim, acho que a relação que mudou foi essa, sabe? De me dedicar mais ao meu filho e dar menos atenção ao meu marido. Então acho que foi isso. 11. Você mudou o jeito de ver o mundo com a chegada da maternidade? Claro, nossa, mudei muito, gente. Depois que eu tive meu filho, eu era uma pessoa super diferente. Eu era uma pessoa assim que, nossa, eu era hiper diferente do que eu sou agora. Então, eu era muito assim, sabe? Mudei muito depois que eu tive meu filho, sim. Eu era uma pessoa que acho que todo mundo montava em mim, sabe? Depois que eu tive meu filho, que eu virei mãe, depois da maternidade, eu fiquei mais forte, fiquei vendo um mundo diferente. Então, assim, mudou muito. Eu virei uma pessoa, acho que 100% melhor do que eu era antes. 12. Quem eu era mesmo antes de se tornar mãe? Quem eu era mesmo antes de se tornar mãe? O que é isso? Não entendi. Quem eu era mesmo antes de me tornar mãe? Então, antes de me tornar mãe, depois que eu sofri muito no Brasil, assim, por não ter meus pais perto de mim, por ter sido criada com os meus tios, por não ter meus irmãos perto, por não ter carinho do pai e da mãe, eu sofri muito com isso. Não só com isso, gente, não sofri só porque eu não tinha o carinho da mãe e do pai, não é só por isso, por pessoas, sabe, por pessoas querer abusarem de mim, por pessoas quererem me maltratar, abusar da minha bondade e tudo mais. Então, eu era uma pessoa muito burra, entende? Hoje eu posso ser burra, mas eu sou mais esperta do que eu era antes. E, tipo assim, depois que eu virei mãe, eu virei outra pessoa, mas a pergunta não é essa, quem eu era. Então, aí depois que eu vim pro Japão, eu já fui vendo o mundo do outro jeito, já fui tentando, assim, melhorar o que eu era antes, sabe? Tentando não ser mais aquela pessoinha burra, largada ali no meio de todo mundo, que todo mundo vem e multa, sabe? De você, gata e sapato. Então, assim, eu era esse tipo de pessoa. Antes de ser mãe, eu era esse tipo de pessoa. E depois que, resumindo, eu era uma pessoa assim que todo mundo fazia de mim gata e sapato. Então, eu sofri muito com muitas coisas que me aconteceu. E depois que eu virei mãe, eu virei uma pessoa forte. Eu vejo um mundo diferente. Eu sou uma outra pessoa, sabe? Eu virei outra pessoa. Tem muitas pessoas que me veem assim e falam, nossa, ela ficou tão diferente. Então, eu fiquei muito diferente do que eu era antes. Então, assim, se hoje em dia vir aquelas pessoas querem montar em mim, eu perceber que a pessoa só quer o meu mal, gente, não quer fazer nada por bem, nossa, nem chega perto, porque eu explodo mesmo, viro uma leoa. Então eu acho que eu virei uma pessoa bem melhor do que eu era antes. Você, 13. Você acha que
a mulher só se realiza após se tornar mãe. Ah, em certo ponto, assim, realizar de descobrir o amor, de... Assim, no meu caso, eu só me realizei mesmo depois que eu me tornei mãe, porque... Gente, eu acho que se eu não tivesse sido mãe, eu acho que Deus me colocou meus filhos no meu mundo, na minha vida, pra mim poder enxergar o mundo do outro jeito. Porque antes de eu ter meu filho, eu tive vontade de pular no rio e amarrar umas pedras no meu pé e pular no rio. Às vezes eu tive vontade de fazer isso. Então, assim, eu não era uma pessoa realizada, sabe? Por ter passado muitas coisas assim na minha infância, por ter passado muitas coisas que não me agradou, que não foi assim... não fez bem pra mim. Então, assim, eu acho que tem muitas mulheres que são realizadas, não precisa ser mãe pra ficar realizadas, mas no meu caso, eu só fiquei realizada mesmo assim, só depois que eu virei mãe. Antes de ser mãe, eu não amava ninguém, sabe? Eu não conseguia ver o amor em ninguém. Então, assim, eu sou uma pessoa realizada, só consegui enxergar a vida e ver como é, né, o mundo de hoje em dia, depois que eu me tornei mãe. Então, assim, eu acho que assim, só me realizei depois que eu me tornei mãe. Misturei, acho que vocês não entenderam nada, né? 14. Taguear 3 meninas. Ai, gente, eu não vou taguear ninguém, tá? Porque eu não tenho o nome delas aqui. E eu não vou taguear ninguém, mas assim, pra quem assistiu esse vídeo e quem ainda não respondeu essa tag, eu tagueio todos vocês, tá? Que estão assistindo esse vídeo agora. São pessoas novas aqui no canal, que tem seus canal, que estão assistindo esse vídeo hoje. Eu tagueio todos vocês a responder essa tag. E assim, não vou citar o nome de vocês, porque assim, eu acho assim, é chato, né? Ficar tagueando tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Porque talvez tenha uma pessoa que quer responder, aí não foi tagueada, fica meio sem graça de responder, né? Então assim, eu tagueio todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que ainda não respondeu essa tag. E eu ficaria muito feliz se você responder. E vou assistir, claro. Então, gente, ficou meio confuso esse vídeo, né? Porque entrou sentimento e tudo mais. Mas é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a tag antes e depois de ser mãe. E é isso aí, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim, compartilhar esse vídeo pra me ajudar em divulgações. Se é a sua primeira vez aqui, não deixe de se inscrever no meu canal pra você poder ficar ligadinho nos vídeos que virão por aí, tá bom? Então tá bom. O vídeo de hoje é esse. Espero você no meu próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.